Queria compartilhar com os irmãos hoje uma série que eu vou começar a partir de hoje, que é a série das bem-aventuranças. Deus me deu esse tema essa semana e eu fui observando cada bem-aventurança daquela e Deus falou assim comigo: faça uma mensagem a cada domingo até terminar as bem-aventuranças, porque Ele quer nos ensinar algo muito importante. Amém? Então eu queria compartilhar com vocês hoje, mas antes disso, o vídeo de hoje. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. De fato, as bem-aventuranças têm algo a ver com autoestima. Eu acho interessante que Jesus consegue observar todos os níveis de cada ovelhinha, de cada discípulo e de cada um do povo de Israel. Existem momentos na vida das pessoas que não só o encorajamento é bem-vindo, mas uma palavra de ânimo e uma palavra de resultado daquilo que você está passando. Ou seja, toda luta tem um prêmio. Jesus nunca procurou prêmio nenhum aqui nesse mundo, porque tudo é dele, é por ele e para ele, amém? Mas ele nunca procurou prêmio nenhum. Ele simplesmente sabia que o que estava proposto para ele era que, mesmo ele sendo dono disso tudo, haveria uma glória maior, que o Pai o iria coroá-lo pelos seus bons feitos de salvar a humanidade. E nesse ponto, nesse aspecto, Jesus, sabendo que haveria luta por parte dele mesmo, para alcançar o Getsemane, para alcançar o Gólgota, para alcançar a cruz, ele sabia que isso tinha um custo muito caro. E se você observar na história, principalmente nos evangelhos, você vai ver que poucas vezes Jesus foi consolado por alguém. Aliás, de fato, até mesmo quando ele tentou introduzir isso, da necessidade do consolo para 3 discípulos deles, os discípulos dormiram. Foi naquele momento de agonia que ele estava ali no Getsemane orando, pedindo a Deus que afastasse aquele cálice dele. Ali estava o Jesus humanizado, pedindo socorro, pedindo uma palavra. E ele pediu aos discípulos que ficassem ali e orassem, porque a oração era ele mesmo escutando dos discípulos o que passava no coração de cada um deles. Porém, os discípulos não conseguiam entender isso e dormiram naquela noite. Mas Jesus não faz isso com as pessoas, Jesus encoraja. E aqui está um texto que nós vamos falar durante alguns domingos, se Deus assim permitir. E o primeiro de hoje que eu quero falar é sobre bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus fala isso, no meio dessa multidão, ele traz exatamente o que eu disse para vocês aqui no início. Ele traz uma palavra de consolo e de encorajamento. A palavra bem-aventurados pobres, ou seja, primeiro, bem-aventurados, o que significa isso? Felizes. Na tradução mais comum diz assim, plenamente satisfeitos. Coisa interessante, não é? Como que a tradução às vezes ajuda a gente a entender melhor na nossa própria língua.
plenamente cheios de alegria. Esteja plenamente, né, cheios da palavra de Deus. Ou seja, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, vocês são plenamente felizes. E quem são esses que Jesus diz como a primeira bem-aventurança? Os pobres de espírito. E aí às vezes a gente pensa, o que é ser pobre de espírito? Né? A palavra pobre está aqui em algumas versões, mas tem outras versões que também diz que humilde. Pobre e humildade é a mesma coisa, não tem a ver com pobreza, que é outra coisa. Tá? Mas o que cita aqui pelo Senhor Jesus nas bem-aventuranças, que ser pobre aqui neste caso, é ser humilde. E no Antigo Testamento, quando você encontra alguma palavra sobre bem-aventurança, você vai entender ela 7 vezes apenas. Em todo o Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento tem 26 vezes escrito isso. Não é só no Sermão das Bem-aventuranças, não. Existem outros textos que falam sobre isso. Por quê? Porque os discípulos aprenderam que vai ser certos momentos da vida da gente, a gente precisa de um encorajamento. Porque a luta às vezes é grande demais. A dor é muito grande, a dificuldade é muito grande. E se colocarmos peso sobre peso sobre peso, a Bíblia diz que não haverá força em nós. Existe um momento de sermos exortados. Se estamos andando em alguma coisa errada, é bom ser corrigido, e a Bíblia diz isso, e nós vamos corrigir. Mas não é todo momento que nós precisamos de correção. Eu não acredito num filho, por exemplo, que precise de correção o tempo inteiro. Há tempo para se corrigir uma criança, há tempo para se corrigir um adolescente, mas há tempo de abraçar e de amar, e há tempo de encorajá-los para o futuro que está preparado. Jesus, quando mostra isso aqui, ele diz exatamente isso. Essa palavra pobre ou humilde, que no grego é pitochos, a palavra é pitochos, é a mesma, serve tanto para humilde quanto para pobre. E de fato, esse texto significa que é aflito, ou seja, alguém que é humilde é aflito, é destituído de virtudes cristãs e riquezas eternas. É alguém que é carente, é alguém que precisa ser alimentado por uma palavra que traga esperança. E às vezes a gente vê um evangelho que hoje em dia se prega, infelizmente, de uma maneira totalmente errada. Eu temo que hoje o mundo gospel esteja se tornando uma indústria gospel, onde se vende sermões, se vende música, se vende tudo em troco de um bem-estar. Mas a verdadeira palavra de Deus, ela precisa ser pregada com amor, mas com seriedade. E tem que ter vida atrás disso. Jesus, sabendo muito bem da necessidade do povo, ele diz: agora é o momento de vocês entenderem. Toda a luta que vocês têm passado, tudo que vocês têm corrido, tem um prêmio exemplar no meu reino. Começa aqui e vamos viver o resto da eternidade com ele lá. O que Jesus sempre tem nos ensinado e continua nos ensinando é que vale a pena viver a plenitude da sua graça aqui neste mundo. Para quê? Para que quando chegarmos no céu, venhamos a gozar o prêmio que nos é dado. Porque ele mesmo diz nesse versículo: porque deles é o reino dos céus. E quando chegarmos no reino dos céus, nós vamos receber o nosso galardão. Vamos receber o nosso galardão. E olha, queridos, o galardão será de várias formas para vários tipos de pessoas. Se agora você conseguir entrar no meio, em algum método de comunicação como nós temos nos dias de hoje, você vai encontrar pessoas nesse exato momento morrendo em nome do Senhor Jesus, sendo perseguidas nesses países árabes ou nos países comunistas por causa do amor do Senhor Jesus. Mas esse texto aqui nos mostra algo mais profundo. O Senhor está dizendo assim: ser humilde de espírito lhe garante um prêmio no reino de Deus. Mas ser humilde de espírito é fácil de entender. Agora vamos entender o contrário disso?
Antes de eu chegar no ponto em que nós venhamos a entender o que é ser humilde de espírito, vamos ouvir o contrário disso. E qual é o contrário de humildade? Orgulho. Altivez. Altivez. Orgulho. Seria orgulhosos de espírito. Seria, se eu fosse ler esse texto numa versão totalmente ao contrário, diz assim: desaventurados, ou seja, infelizes, os orgulhosos de espíritos, porque deles não é o reino dos céus. Uau! Isso seria a palavra verdadeira. Mas o que acontece aqui? Quais são os desdobramentos de uma pessoa que é orgulhosa? Tem vários. Você vai notar aí no dia a dia que o orgulho persegue muita gente. Pasme, na maior parte no meio cristão. Há pessoas que se orgulham de ser mais santas. Já viu isso? Um medidor de santidade na mão. Como se isso fosse uma ferramenta que Deus tenha dado para alguém. Deus nunca deu isso e nunca mandou ninguém medir santidade de ninguém. É o Senhor que nos justifica e nos santifica. É Ele que pode medir em nós. Mas não eu tenho o direito de medir a sua santidade. Eu tenho direito, sim, de te dar as ferramentas para que você se torne cada dia mais santo diante do Senhor, mais parecido com Jesus. Mas eu não tenho nem o direito de cobrar isso de você. Eu tenho o direito de te informar, te instruir e te motivar e encorajar. Mas eu não posso cobrar isso de você, porque quem cobrará isso de você será o Senhor. Porque a Bíblia diz que é Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Mas pense bem, há pessoas que vivem assim um orgulho, sim. Como é que eu posso identificar isso? Se isso pode estar acontecendo também na minha vida? Porque estado de orgulho espiritual pode ser também algo que passe na nossa vida. Não significa que é uma natureza de caráter. Mas às vezes certas situações podem, espero que nunca, mas podem ocorrer na vida de um cristão, que ele venha se tornar orgulhoso por um determinado tempo, por alguma coisa que ele tenha feito ou recebido. Por exemplo, confiança em sua própria força e riqueza. Você já ouviu falar disso? Pessoas que às vezes confiam muito em si própria, na sua própria força, na sua própria riqueza. Olha o que diz em Deuteronômio 8,17. Eu não vou parar para vocês acharem, mas podem anotar se vocês quiserem, depois confiram, tá bom? Deuteronômio 8,17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Eu vejo, infelizmente, uma vez eu tive, muitos anos atrás, com um pastor. Eu fui até com ele em um determinado lugar, isso tem mais de uns 20 anos atrás. E ele, voltando com ele no meu carro, ele falou assim, ele viu uma Mercedes passando, naquela época, Mercedes ainda quadradona, aquelas, né? Aí ele virou para mim e falou assim, esse é o meu sonho de consumo. E eu lá no meu Toyorinha, pensei assim, esse aqui é o meu instrumento que Deus deu e que eu estou feliz da vida por ter me dado isso. Eu fiquei feliz da vida por ter o meu Toyorinha que está andando. Né? Foi logo quando a gente comprou o Equal, 20 anos atrás. E ele falou, esse é o meu sonho de consumo. Eu pergunto, tem alguma coisa de errado? Não, não é que tem nada de totalmente errado ou totalmente certo. É onde é que está o coração, porque tem pessoas que fazem assim, onde que é que está o orgulho das riquezas? É quando eu desejo algo que eu não tenho, busco fazer com que não posso e tento agradar quem eu não conheço. Ou seja, eu vou adquirir algo que não consigo adquirir, que eu não tenha condições, para impressionar pessoas que eu nem conheço. Eu vou sair com uma Mercedes para desfilar, para mostrar o que, para quem e para onde. Tem alguma coisa de errado com a Mercedes? Não tem nada de errado se eu estou dentro do perfil correto.
Poxa, eu tenho condições financeiras, não vou me apertar, não vou dever nada a ninguém, não vou entrar em problemas, simplesmente tenho condições, posso comprar. Amém. Agora, isso também não significa que, mesmo podendo comprar, significa que eu devo comprar. Eu tenho que estar em contato com aquele que realmente é dono de todas as coisas. Porque a Bíblia diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu já me deparei com situações, às vezes, que o que eu posso ter pode servir de escândalo para outro. Às vezes eu quero contar um testemunho aqui rápido do pastor Rick Warren. Já ouviram falar dele? Lá da Califórnia? Sim. Nós já tivemos o privilégio de estarmos na igreja dele lá na Califórnia, muitos anos atrás. Nós viajamos um grupo, fomos até lá. Realmente é um monumento aquilo. É um patrimônio que some nas colinas. É enorme o terreno. São não sei quantos acres de terra, quantos alqueires de terra. Mais do que uma fazenda enorme que você possa imaginar. Fora a construção. Mas eu fiquei impressionado porque ele, como um bom escritor, escreveu vários livros famosos que foram vendidos no mundo inteiro. Ele dizia que andava no mesmo carrinho que ele tinha comprado antes. Um carrinho bem velho. Aí um dia um dos pastores do ministério chegou para ele e falou: pastor, não convém, o senhor já vendeu tantos livros, tem muito dinheiro e tudo, fica andando nesse carrinho? Ele falou assim: meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, eu posso ir ali agora comprar uma Ferrari, eu tenho condições para isso, mas não me convém. Porque Deus falou assim comigo: olha, por mais que você ande numa Ferrari ou não, é um direito seu, ninguém tem nada a ver com isso. Porém, pensa junto comigo. Ele não vive da igreja, ele vive só nos livros. E ele vive só dos livros. Ninguém tinha o direito de falar nada que era dinheiro da igreja, porque ele nunca precisou disso. Um livro dele, que é aquele A Igreja com Propósito, alcançou 15 milhões de dólares. Essa é a Vida com Propósito, não? Vida com Propósito, A Igreja com Propósito. Tudo dele, né? Tudo dele. 40 dias de propósito. 40 dias de propósito. Quer dizer, esse homem fez milhões de dólares. Nunca dependeu do salário da igreja. Não poderia estar. Ele disse assim: esse veículo me leva para onde eu quero, para onde eu vou. Está ótimo. Is a good enough. Sabe o que é isso? O bom o suficiente. Não preciso mais do que isso. Mais importante para mim é que eu não cause escândalo na vida de outros, para, mesmo que eu tenha que explicar que não tem nada a ver, eu prefiro não gastar esse tempo e gastar tudo que eu tenho nas mãos do Senhor. Volto a bater aqui na tecla. Não estou dizendo que isso tira o direito da gente ter e não tem. Eu só estou falando onde é que está o coração dessas pessoas. Porque o orgulhoso, ele tem um coração em si próprio, nas suas próprias capacidades e riquezas que adquire. Olha outro exemplo aqui em Jeremias 9, 23. Jeremias 9, 23 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza. Ou seja, o versículo é claro, não há glória para o sábio em sua própria sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Por quê? Porque tudo é de Deus, querido. Hoje eu posso dizer assim: hoje eu vou fazer isso, 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 se Deus permitir. Jeremias 9? Jeremias 9, 23. Acharam? Vou repetir: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Por quê? Porque a nossa glória está no Senhor Jesus. Exato. Por que, queridos? Por que tem gente agora se dando neste momento em lugares onde é proibido sequer abrir a boca sobre Deus? E eles não se calam, abrem a boca, e muitos são presos, torturados e degolados às vezes. Pergunta para eles se eles querem largar essa vida que eles estão sendo em pleno sofrimento por uma vida melhor, mais rica, cheia de coisas. Não querem.
Não querem. Eu já vi testemunho de gente falando assim, não me manda de volta para o meu país. Mas lá você tem conforto, você tem tudo. Eu não quero. Eu sei o que eu quero. Estou muito feliz sofrendo perseguição aqui. Aí eu vejo o que o apóstolo Paulo sempre fala. Traga no meu corpo as marcas. Queridos, como eu olho para isso, eu falo, meu Deus, o quanto que eu preciso aprender a ser grato no mínimo pelo que eu tenho, entendendo que é Deus que me capacita a ter isso, não depende de mim, depende de Deus. E muitos que não podem nem usufruir deste conforto que temos aqui, também estão felizes da maneira que estão. Agora, pasme, tem pessoas que não são gratas pelo que têm, não são gratas de forma alguma, em nada, pelo contrário, cobiçam as coisas dos outros, como eu falei desse pastor que estava comigo. Eu sei porque eu conheço a vida dele. Ele não tinha condições de ter isso. A igrejinha que ele tinha mal pagava o salário dele. E ele compensando em sonho de consumo. Ele falou, um dia eu vou ter um carro desse. Eu olhei para ele e falei assim, não tem nada de errado você ter um carro desse. Mas você tem algum propósito com Deus nisso aí? Não tem nada de errado com o seu sonho. Se você tiver condições, meu querido, e a igreja recebe isso com maior alegria, amém. Mas nunca adquira algo que venha causar escândalo para os outros para dizer que você é um ladrão ou um homem que roubou da igreja. Até você provar que não é isso, meu querido. Dá dor de cabeça, você já perdeu uma vida. Então é melhor você ser simples, humilde, deixa Deus te presentear. Ele levanta a pessoa e fala, olha, Deus me falou que eu tenho que te dar esse carro aqui. Pronto, esteja contente com isso. Good enough. Olha, Deus falou que é para você morar nessa casa aqui e eu vou arcar com a sua despesa. Good enough. Seja... Não, eu preciso comprar uma casa assim com 300 mil quartos, com 200 mil arrumadeiros, porque para ter tanta riqueza assim, você tem dinheiro para bancar, não é? Prioridades equivocadas. Prioridades equivocadas e arrumando dor de cabeça. Por isso que Jesus fala, sejam contentes com os vossos salários e com a maneira de viver. Tem que comer. Que tem que comer, Vestir. e beber, e vestir, morar, esteja contente. Não volta a bater na tecla de novo. Deus não está dizendo que é contra os que possuem riqueza ou que tem, porque tem muito ímpio que é extremamente rico. E tem muito crente que é extremamente rico, mas os crentes que são abençoados financeiramente, pode olhar que esses não andam buscando nenhuma glória para si, pelo contrário, investem na obra de Deus. Eu conheço pessoas assim. Gente que fala assim, não, isso aqui, eu sou fruto de uma pessoa que me mandou para esse país por causa disso. Ele investiu em mim, perdão. Por favor, te mandar para Nova York. 87. Tem milhões querendo aqui a sua oportunidade, mas eu investi na sua vida. Investiu. E eu fui grato por isso. Ele foi um homem que abriu as portas para mim. Tinha uma condição financeira boa? Tinha. Esse cara é malado. Não dava com dinheiro mesmo. É milhões de dólares. Não é coisinha não. Mas sempre foram humildes, simples. Via ali a necessidade na igreja onde a gente pertencia. Os caras compravam as coisas e davam com alegria. Nunca vi reclamar de nada. E teve momentos que eles passaram dificuldades financeiras. Mas nunca abriram a boca para falar nada. Eu assisti porque eu trabalhei com eles. Então assim, quando às vezes nós vamos ver pessoas que não têm nada e que são extremamente ambiciosas, sem ter aquela ambição santa. Porque tem a ambição que é santificada, é uma ambição natural que Deus colocou no nosso coração. Agora, a absurda é aquela que eu falei aqui há poucos minutos atrás. É você querer adquirir algo que você não tem como pagar para impressionar quem você não conhece e não sabe em que dívida vai entrar. Ah, irmão, olha a minha bênção lá fora. Qual a sua bênção? Comprei um carro. 6 anos para pagar. 6 anos para pagar $1.000 por mês, baratinho. O cara ganha 1.500. Sério, o cara ganha 1.500 para pagar 1.000 de prestação. Tem 2 filhos e uma esposa. Como é que fica? Não, porque é o meu sonho de consumo. Meu querido, se você não tem condições,
para arrumar confusão, para pedir dinheiro emprestado, e depois tem que devolver ainda o carro, porque não vai aguentar pagar, e vai ter problema. Sempre o orgulho é nosso. Você tem condições? Amém. Faça aquilo que Deus está deixando você fazer no seu coração. Mas o que me entristece são as pessoas que dizem ser humildes, mas são orgulhosas. E para terminar nesse ponto, Ezequiel 28:5, que Ezequiel é um texto apocalíptico, né? Que é um texto de revelação, principalmente o capítulo 28, mas aqui está uma ideia de onde é que vem essas coisas. Ezequiel no capítulo 28 fala exatamente sobre Lúcifer. E se você entender aqui no verso 5, olha o que diz aqui, ó. Pela grande habilidade comercial, né? Que lá no capítulo todo fala, ó, querubins ungido da guarda, tu que andavas sobre as pedras afogueadas, tu que dizias no teu próprio coração, subirei ao mais alto das estrelas de Deus, e ali assentarei o meu trono, pois a própria palavra diz, pois louco, o Senhor te lançará em terra, e serás o mais profundo, e serás pisado pelos homens. Olha só, mas voltando a Ezequiel 28:5, pela sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Uau! Eu gosto muito dessa tradução aqui, que ela pega no pé. Né? Então veja bem, nós estamos vivendo um mundo hoje que o oferecimento é grande. Agora, quando Jesus fala bem-aventurados, ele diz assim, se você tem, você é bem-aventurado, se você não tem, você é bem-aventurado do mesmo jeito. Esteja animado, porque essas coisas aqui vão passar. Vão passar. Nossa história é tão rápida, não é verdade? E outro ponto que eu vi aqui do contrário do que é humilde e que é orgulhoso de espírito, são pessoas que não possuem compaixão pela luta e a dor dos outros. Esse é outro tipo de orgulhoso, que deles não é o reino dos céus. Pessoas que não conseguem entender a dor e o sofrimento do outro, meu querido, precisa converter. Pasmo, tem muita gente assim. Zacarias 7:9 diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, admitem a verdadeira, ou seja, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Aí volta a bater na tecla aqui no início, quando eu falei para vocês que a motivação real que Deus quer é nos encorajar a termos um coração humilde, um espírito humilde. Zacarias 7:9. Depois eu passo os textos para vocês todos, tá? É porque eu não tive tempo de botar para a televisão. Mas da próxima vez eu vou ver se eu ponho os textos todos separados ali para vocês acompanharem. Só a citação, né? Zacarias 7:9. Vou repetir. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Queridos, o que mais a gente precisa hoje, e é o que eu tenho batido aqui na tecla, neste lugar onde nós estamos começando aqui, a nossa igreja aqui vai ser conhecida como uma igreja que tem compaixão e misericórdia pela dor dos outros. Nós não vamos ser conhecidos porque prega bem, porque expulsa demônio, porque nada disso. Essas coisas naturalmente vão acontecer. Nós vamos ser conhecidos pelo amor. O amor que se exala na nossa vida em relação aos outros. A não manipular a vida de ninguém. A não controlar a vida de ninguém. Mas ter o amor que desperta o interesse nas pessoas de servir cada dia mais a Deus, porque verão em você, em mim, que o amor que nos traz neste lugar, que nos faz reunir como corpo de Cristo, é o amor que gera compaixão e empatia pela dor do outro. É por isso que nós seremos reconhecidos aqui. Amém? Amém. Então veja bem, queridos. Então o que é ser pobre e humilde de espírito? Já que o contrário disso é orgulho, e nós vimos aqui que os orgulhosos procedem dessa forma, eu vou ler aqui algo para vocês interessante. Os humildes ou pobres de espírito, que se caracterizam pelo fato de terem dentro de si um reconhecimento de quem são de verdade, como eu disse antes,
é das suas fraquezas, é da sua condição pecaminosa, é da sua condição de pequenez, para a total dependência de Deus. É aí que se encontra o humilde. É quando ele não tem força, quando ele está fraco, quando ele se sente numa situação pecaminosa, quando ele se sente na sua pequenez, e daí ele pega esse pacote todo e fala assim: eu vou me depender somente de Deus. Pronto. Aí você encontra um humilde coração. Mas por quê? Para que haja total dependência de Deus e da atuação do Senhor em suas vidas. São pessoas interiormente humildes, ou seja, pobres, né, entre aspas, pessoas que de fato reconhecem a grandeza de Deus e se submetem a Ele de coração. Isso é o fato que nos reúne aqui neste lugar. Nós estamos aqui porque reconhecemos a grandeza de Deus e nós nos submetemos a Ele de coração. Ninguém está aqui por obrigação, ninguém está aqui porque aqui oferece algo melhor ou pior. Tem tantas igrejas aí abençoadas, tem tanto show aí também, tem tanto lugar grande, tem tanta coisa preparada para isso, para aquilo, mas se nós estamos aqui é porque nós cremos numa verdade. Nós não dependemos dessas coisas, nós dependemos do Senhor. É claro que isso aqui vai crescer, é claro que isso vai virar uma igreja grande e tal, mas nós não podemos perder essa essência de entender a necessidade e a dor dos outros. É para isso que a igreja existe. É para encorajar e ter empatia pela vida dos outros e ajudá-las dentro do propósito que precisa. Isso não significa ser tolo, não significa ser passado para trás e nem significa ser enganado. Nós precisamos ter um coração aberto para ajudar como humilde de espírito. Porque o prêmio não é aqui não, queridos. Se alguém espera receber prêmio aqui, é enganado. O nosso prêmio está lá em cima. E quando chegarmos lá, todo o sofrimento que passamos aqui, você vai dizer assim: valeu a pena. Porque tudo isso nos preparou para um propósito eterno. Valeu a pena. Amém? Isaías 57,15 diz assim: Isaías 57,15: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e humilde de espírito. Onde é que o Senhor habita? Num alto e sublime lugar, mas também com humilde de espírito. Então o Senhor tem uma habitação. Porque tem pessoas que pensam, às vezes, até mesmo na hora que vamos louvar, adorar o nome do Senhor, a gente pensa que o Senhor está tão distante, né? A gente pensa que o Senhor está lá no céu, está recebendo o louvor. Não, Ele está aqui, no meio da gente. E Ele habita dentro da gente, ou seja, daquele que tem um coração contrito e humilde. Amém? Amém. Segundo, para a gente ir terminando, esse é o tipo de pessoa que Jesus afirma que possui o reino de Deus em suas vidas e que irão gozar as bênçãos do Senhor, não só aqui na terra, onde serão bem-aventurados, ou seja, plenamente felizes. Para ter um exemplo do que é ser pobre de espírito, o exemplo começa pelo próprio Senhor Jesus. Mas onde é que está isso, pastor? Está lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 7 a 8. Você quer um exemplo de humildade? Aqui está um exemplo. Mas como que está na Bíblia? Assim, ó. Antes, a si mesmo se esvaziou. Quem é que se esvaziou? Jesus. Como é que alguém pode se esvaziar de si mesmo? É simples. Você quer ver? Existem situações na vida de vocês, e nossa, em geral, quando eu falo vocês, é todos nós, que às vezes a gente vai ter que abaixar um pouco para entrar no nível da outra pessoa. Sim ou não? Às vezes, quando você vai explicar uma situação, você sabe como fazer e agir, mas a pessoa que está do seu lado, ela não consegue entender isso dessa forma que você agiria. Então você vai ter que se abaixar um pouco e agir da forma que ele possa entender. Foi isso que aconteceu no coração de Deus. Jesus veio dessa forma e falou assim: eu vou me esvaziar de mim mesmo, porque eu conheço todas as coisas, sei de tudo que vai acontecer, tenho poder para todas as coisas, mas vou esvaziar disso tudo. Por quê? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Opa!
Por que a palavra servo aqui? Porque ele lá nos céus é o quê? Senhor. Puxa vida, para falar aos pequeninos eu vou ter que virar servo. Você sabe que é aquela coisa que você quer fazer e que de fato você não quer fazer? Sabe? Vou ter que explicar isso aqui com paciência, porque a pessoa não entende, vai ter que repetir 1000 vezes. Você fala, cansa, mostra, ensina, mas a pessoa não entende. Às vezes está aí o trigger, né, que Deus quer nos ensinar. Ouça primeiro a dor dessa pessoa. Eu conheço muita gente que gosta de julgar as outras pessoas. Isso está abarrotado. Mas às vezes eu tenho falado para alguns assim, eu falo assim, vem cá, você está jogando fulano tal, você está falando que ele é isso, isso e aquilo. Você já sentou para ouvir a vida dele alguma vez? Você já ouviu a dificuldade que ele já passou? Você já viu o problema que ele tem passado, talvez? Será que você já estudou a vida dele algum dia? Será que você já acompanhou o que ele já mesmo relatou para você? E por que julgar? É fácil julgar. É fácil ver uma pessoa fazendo tudo de errado e não entender o que levou ela a fazer isso errado. É fácil. Agora, quando você tem empatia pela vida de uma pessoa, você vai lá e senta com ela e fala assim, conta um pouquinho da sua vida. Aí quando você começar a ouvir, você vai ver o que originalizou os problemas que ela tem passado no dia de hoje. Agora, não é para você sair só com uma informação. É Deus te dando a oportunidade para mostrar que você será um instrumento de bênção na vida dessa pessoa. Eu já contei isso aqui, vou contar rapidamente, novamente, sem dar nome. Quando eu vi uma pessoa que era realmente reclamão no esporte, vivia dando problema, ninguém gostava dele, também ele reclamava, falava coisas que não tinham nada a ver, tomava a atitude do esporte, que era uma brincadeira, como se fosse uma competição, brigava com todo mundo porque o time dele estava perdendo. Chegou um ponto que nós pedimos a ele, por favor, não volte mais. Porque eles toda vez acabavam, porque o local onde a gente estava é para que o povo que trabalhou a semana inteira, que teve nos cultos também, pudesse ter um pouquinho de lazer, de conforto, de prazer, de bem-estar. Aí chega uma pessoa, sabe, aqueles que prejudicam o ambiente, que oprimem o ambiente. É um fato, não é um fato? Porém, um dia Deus falou assim, você fez o que é certo, agora vai atrás. Vai ouvir o que ele é, por que ele é assim. Aí eu fui, bati lá na porta da casa dele, eu e o Simone fomos fazer uma visita. E ele falava, Senhor, tá certo, ouvi tudo, o que eu falo agora? Eu falei, você não vai falar nada. Você só levanta, pede para levantar e dá um abraço nele. Quando eu dei um abraço nessa pessoa, desmontou aquele homão todo tamanho em cima de mim, chorando, ninguém nunca me abraçou, eu não tive um pai. Aí pronto, você vai saber a história. Isso não isenta os erros dele, mas você sabe por que ele chegou até ali. E agora que depois disso tudo, que ele resolveu me chamar de pai, você é o meu pai, você é o meu pastor, então agora já como pai e pastor, eu estou te abraçando aqui agora. Agora depois nós vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar mudar essas atitudes suas, porque essas atitudes não glorificam a Deus. Pronto, começou aí, entendeu? Agora não é fácil olhar para uma pessoa, ver as dificuldades dela e não entender o que passa no coração dela. E não é isso que Deus chamou a igreja para fazer. Deus não chama ninguém para julgar ninguém, Ele chamou a gente a amar. E sim, na hora que você demonstrar verdadeiro amor, a pessoa abre o coração dela. E no abrir você vem com a ferramenta certa. E ajuda, corrige, exorta. Né? Exorta com amor. Fala, meu irmão, vamos sair disso aqui, ó, vamos por aqui, vem comigo. Se mostra um instrumento vivo na vida das pessoas. Vem comigo, nós vamos conseguir sair junto. E sai. Mas quando eu tenho empatia pela dor do outro, amém? Em Filipenses 2, 7, 8 eu já li, né? Não terminei, não é verdade? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, quer dizer, Jesus, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pronto, tá aí o melhor exemplo de uma pessoa humilde. E Paulo, o apóstolo Paulo, conseguiu visualizar essa declaração de Jesus e declarou o seguinte, em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha, Paulo põe uma coisa aqui séria. Eu quero que vocês me imitem. Mas por que vocês querem que
Por que Paulo quer que as pessoas imitem a ele? Porque ele imitava a Cristo. Paulo não estava dizendo, venha imitar o que eu sou. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, venha imitar o que é em mim. É Cristo em mim que é a esperança dessa glória toda. Então me imite naquilo que eu imito a Cristo. Agora, não me imite aquilo que eu imito a mim mesmo. Não venha imitar as coisas da carne, mas venha imitar aquilo que o Espírito humilde e manso habita em mim. Entendeu? E para concluir, queridos, buscar ser como Cristo nos levará diariamente a sermos humildes de espírito, conforme Deus deseja que sejamos. Ser humilde de espírito não é ter uma vida sem lutas por melhorias financeiras, não significa isso. Não é deixar de lutar pelos seus direitos, pelo que é certo. Não é deixar de se alegrar pelas conquistas. Não é deixar de sonhar alto. Não é estar isento de todas as boas ambições da vida, mas é a capacidade de ver com os olhos de Deus o que o melhor ainda está por vir e que não está neste mundo. E eu termino dizendo em Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra possa achar guarita no nosso coração. Ou seja, que ela entre e sonde durante a semana se estamos vivendo um espírito humilde, um espírito de compaixão, de amor pela vida uns dos outros. Eu tenho sondado isso todos os dias. E às vezes me encontro em situações que eu me deparo com forças da carne e não do Espírito. E aí eu digo, Senhor, me ajuda a matar a carne. Me ajuda, ou seja, o que eu quero dizer em outras palavras, esse lado aqui não está bom não. Esse sentimento que está no meu coração não vem do Senhor. Então eu quero transformar isso em esterco, como diz Paulo, para que a glória do Senhor se manifeste, possa crescer uma árvore de bondade, de misericórdia e compaixão pela vida dos outros.